Boa noite, seja você muito bem-vinda ao podcast Entre Filhas. Eu sou Bruna Borges e estarei aqui com vocês em todos esses episódios, para a gente ser verdadeiramente não só edificada, mas conhecermos de tudo um pouco que está acontecendo aqui na conferência Filhas, nesse ano que com certeza estará diferente como todas as outras. Sejam bem-vindas, esteja conosco e nós não poderíamos começar, com certeza, o nosso primeiro episódio deste podcast com uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, gente. Então, não preciso mais decifrar o enigma, porque eu começo falando que essa pessoa é esposa do Rafael, é mãe do Arthur, é mãe do Azaf. Você já adivinhou? Mas espera aí, deixa eu falar. Pastora da Igreja Conviva, professora do Seminário Teológico Carisma, porque ela dá várias aulas, professora, né? Profissional. E agora, contudo, além de tudo, escritora de um livro incrível. Precisamos conversar sobre isso? Então, com vocês, pastora Bruna Ladeia. Seja bem-vinda! Obrigada! Que apresentação maravilhosa é essa? Não, precisa. Vamos falar a verdade. Precisa. A pessoa é maravilhosa, precisa. Obrigada. Bru, muito obrigada pela sua presença aqui. Claro, nós não poderíamos começar isso aqui sem antes falar de você, né? E eu já começo com a primeira pergunta, Bru. Conta pra gente, por favor, como nasceu esse nome Filhas? Uau, que pergunta gostosa de responder. Na verdade, Bru, eu não sei te dar uma data específica, um momento que isso aconteceu, eu não consigo me lembrar. Mas eu me lembro de um momento onde claramente o Senhor falava comigo a respeito das mulheres que o Senhor colocaria à minha volta. Ai, que delícia, né? E que todas elas são filhas dele. Ai, tudo. E logo eu pensei, uau, filhas é um nome, é um título que resume muito ou tudo de quem nós somos. Sim. Porque, na verdade, antes de nós termos qualquer outra coisa ou qualquer outra função, papel que a gente desempenha na vida, Sim. nós somos suas filhas. Sim. E é assim como o papai nos chama, né? Sim, Ele nossa, nos que chama delícia. filha. Sim. Né? E ela fala com uma leveza, né, gente? Esse negócio de ser filha, assim, ó, com a leveza, só sorrir, só. Bru, daí disso a gente toma uma sequência de que, é claro, que com a relação dessa paternidade, como foi para você assim conseguir enxergar essa paternidade? Eu já queria que você falasse também para as pessoas que estão nos assistindo, talvez que não tenham uma ótima relação com os pais terrenos e também já emendando ali a relação com o pai, né? Porque o nosso pai é incrível. Vamos falar a verdade. Aí agora a Bruna respondendo, melhora. Bom, eu tive a graça, né, de ter pais maravilhosos que me acompanham até hoje e que são responsáveis por todo um fundamento de fé que eu sei que eu edifiquei, né? A minha vida foi construída debaixo de um alicerce de fé. Sim. Que foram os meus pais que lançaram na minha vida. Sim. Então, assim, os meus pais não são perfeitos, obviamente, né? Porque perfeito é só o nosso Pai Celestial. Sim. Mas eles se esforçaram muito para que eu pudesse enxergar a paternidade de Deus ao longo da minha vida. Então, entender Deus como Pai para mim é algo muito fácil. Ter acesso à paternidade de Deus para mim é algo descomplicado. Sim. Porque eu não fui uma pessoa que teve traumas na paternidade na minha família, né, terrena. Sim. Só que eu sei que não é assim para todo mundo. Mesmo eu tendo uma facilidade de acesso, né, de relacionamento com Deus Pai, porque eu tive um bom espelho na terra, ainda assim eles não são perfeitos. É verdade. Né? Não chegam perto da perfeição do nosso Pai. É verdade. Então, assim, em algumas áreas, sim, eu fui curada em alguns aspectos com relação à suficiência do nosso Pai Celestial. Sim. E uma pessoa, por exemplo, que teve uma história traumática com o seu pai, com a sua mãe, não teve uma filiação terrena que seja uma referência, né, de filiação espiritual, não está tudo perdido para essa pessoa. Sim. Porque nós temos um consolador, um ajudador, que é o Espírito Santo. Sim. O Senhor Deus pensou em todas as coisas. Então, naqueles que teriam talvez a sua filiação ferida nessa terra, Ele enviou o Espírito Santo. Exatamente. E o Espírito Santo é responsável por nos curar. Ele cura a nossa filiação. Com certeza, com certeza. E assim, é importante falar que isso não é um passo de mágica. Sim. Né? Não é rápido, é um processo. Como tudo que Deus faz, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º então, ele descansou. pode ser tranquilo esse processo, né, Bru? Exatamente. Esse é um processo que talvez comece no dia que você encontrou a Cristo, que entregou sua vida para Cristo, Sim. mas ele vai perdurar por toda a sua vida aqui na Terra. Né? Curas, uma cura por dia, um tratamento por dia, o Senhor vai
se revelando a nós de forma progressiva. Sim. Então, eu acredito que a cura da nossa filiação aqui na Terra, ela vem progressiva através da ação do Espírito Santo em nós. Sim. À medida que a gente permite que ele entre e faça transformação, ele vai fazer com certeza. Na verdade, acontecer, né? Você precisa também se abrir, né? Precisa a pessoa estar totalmente... né, querendo isso, tem que ter uma sede. Eu gosto de falar que o Espírito Santo ele é muito gentil. Exatamente. Né? Ele é nobre, ele é gentil. Exatamente. Ele não vai fazer nada na sua vida que você não o permita fazer. Sim. Então, é necessário a gente desejar, Senhor, cure a minha filiação. Eu quero te enxergar, eu quero ter acesso pleno a quem tu és. Sim, isso é lindo, né? Que à medida com que ele faz, só acontece, né, Bru? Exatamente. Ô, Bru, agora eu vou fazer uma pergunta para você que veio para nós do Instagram. E é interessante que as pessoas também saibam que você que mandou a sua pergunta para nós, lá na caixinha que nós abrimos no Instagram da igreja, nós vamos fazer a sua pergunta aqui, tá? Então, essa pergunta vem da Marcele Gregório. Marcele, sua pergunta. Ela fala assim, ó. Bruna, quando foi que você teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo? E aí ela cita, te admiro. Ai, que lindo. Obrigada, Marcele. Bom, eu entreguei a minha vida para Jesus aos 8 anos de idade, num culto que... 8 anos de idade, eu lembro que eu corria muito, né? 7, 6 anos na igreja, assim. Quem não, né? Naquele dia eu prestei atenção na palavra. E naquele dia, de alguma forma, a palavra me tocou. Eu tinha 8 anos, mas eu sabia o que eu estava fazendo, entregando a minha vida para Jesus. Mas, como eu digo, a revelação de Deus ela é progressiva. Então, assim, com 8 anos eu tive uma experiência de entrega, primeira. Mas uma experiência de verdade com o Espírito Santo foi aos 16 anos de idade. Que eu me lembro que eu ganhei uma bolsa de intercâmbio e fui estudar na Rússia. Eu só tinha 16 anos. Nova. E lá eu vivi uma situação de completa dependência do Espírito Santo. Uau. Então lá é só o Espírito Santo que falava português. A tradução do Google dela funcionava com o Espírito Santo. E estreitou meu relacionamento com ele. E por muitos momentos de solitude, eu tive experiências assim muito fortes com o Espírito Santo que permeiam a minha vida até hoje, de fato. Sim. Sabe? Mas eu tinha 16 anos. E a experiência de ouvi-lo falar comigo. Sim. A experiência de estar andando e ter a sensação de que ele está do meu lado. Assim, e até olhar para o lado, se tem alguém. Então, Sim. essas experiências que eu nunca vou me esquecer. E foi aos 16 anos, lá do outro lado do mundo, na Rússia, onde o Senhor me entregou. E sem pai e sem mãe, né, Bru? Sem pai, sozinha sem mãe. mesmo. Eu acho que ali Deus já estava plantando uma sementinha de filiação celestial. Sim, que delícia. Eu não estava só. O meu pai celestial estava lá comigo. Sim. Em todos os momentos difíceis da minha vida, ele estava lá. Então, eu acredito que isso também fez parte do processo, né, de estreitar o meu relacionamento com Deus como pai. Sim. Gente, que incrível, né? A pastora Bruna é internacional. A gente tem que, né, administrar todo o currículo porque é internacional. E como, não só com isso, a gente precisa dizer que agora o currículo dela também tem uma estrelinha nova. A mulher lançou um livro, gente. Precisa ser necessário essa citação. Então tá aí, lançando na conferência no dia de hoje o livro Filhas. E incrível que, gente, para quem tá aqui presencialmente, ver de perto, né, Bru? Que emoção. Ele ficou lindo. Ah, ficou assim igual você. Veja só. Então agora quero aqui, com certeza, Bru, pedir para você contar pra gente, lógico que a gente quer saber, como que nasceu esse livro. Uau. Quando veio a ideia da conferência Filhas, de ajuntamento de filhas, logo eu já entendi que isso precisava ser muito documentado, muito registrado, sabe? E escrever é algo que eu sonhei para minha velhice. Se eu chegar nesta velhice, tô bem, viu, gente? Eu sempre me vi como uma pessoa que escrever com seus 60 anos. Eu não esperava que com 34 E que 60 anos? O Senhor ia me dar um livro. Que bênção, Bru. E nasceu assim, justamente dessa ideia assim, de usar todos os nossos meios, todos os meios que nós temos para proclamar uma verdade. Eu acho que o mundo propaga a mentira com muita facilidade, o mundo propaga a mentira com muita excelência, coisas que não são a verdade de Deus. Sim. E a verdade de Deus, ela precisa ser dita, ela precisa ser cantada, ela precisa ser escrita, ela precisa ser de todas as formas. E eu confesso que até agora eu não estou acreditando na sensação que eu estou vivendo um sonho. E que sonho gostoso. Tem um capítulo do livro onde eu estou falando das diversas funções. E eu nomeei as minhas funções, acho que são 12 funções. E aí o editor-chefe
quando fez a revisão, ele escreveu, acho que a 13ª escreveu escritora. Exatamente. É a aceitação, né, Bru? Daquilo que está vindo para você, que já chegou, na verdade. Exatamente. Isso tudo diz respeito à minha paixão por quem Cristo é, sabe? Sim. O que eu puder fazer, o que eu puder ser, para fazê-lo conhecido, eu vou fazer. Ai, o que tiver ao meu alcance. Estou ansiosa para ler todas as páginas. Ô, Bru, eu queria pedir para você, por favor, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, né? Porque a Bruna é um baita de um conteúdo, daquele gostoso de ler, de ver, de assistir. Com certeza somos muito edificados pela sua vida, Bruna, diversas vezes, né? Tenho certeza que não só a mim, mas a quem está nos assistindo também. Mas, Bru, por favor, deixe-nos uma mensagem para nós. Amém. Queria dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo ou me assistindo que antes de tudo que você é ou faz na vida, você é filha amada do Pai. Talvez você se esqueça disso com frequência, mas eu estou aqui para te lembrar que quando o papai te olha, ele não te olha como a profissional, como a mãe, como a dona de casa, ele te olha como a filha dele. Por quem ele tem um alto amor, um grande amor, uma alta admiração pela sua vida. Ele te amou de tal ponto, a tal maneira, que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Você vale muito. E o seu único filho, Jesus, se tornou o primeiro dentre muitos irmãos, e você é uma delas. O Pai te ama e quer que você fique cada dia, cada vez mais pertinho dele. Em nome de Jesus. Ai, gente, vontade de chorar, né? Amém por isso. Estamos muito felizes, Bruna. Obrigada. Muito obrigada por essa primeira... Claro, a gente não podia passar, né? Pela primeira oportunidade sendo por ela. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Gente, eu espero que este primeiro episódio tenha gerado em você o gostinho de quero mais. E a gente continue aqui por mais 2 dias ainda. Então fique com a gente. E eu espero você no próximo episódio deste podcast Entre Filhas. Deus abençoe você. Tchau, até logo.